Bem-vindos a um novo episódio do GS1 Talks, o videocast oficial da GS1, oferecido por R. Asbeck, Varicred, AW Realty e Atier Von Hatt. Hoje nós vamos falar sobre inovações que estão transformando o momento atual e futuro dos negócios. E para esse bate-papo, nós vamos conversar com o presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, que é um executivo multitarefas, com muitos anos de experiência no mundo empresarial, além de ter presidido várias entidades como Alas, Abras, Agas. Brasil em Código é um evento que já se tornou ícone, referência no mercado, para o setor, sempre antecipando informações, trazendo tendências. Na sua opinião, quais foram os momentos mais marcantes desse evento ao longo desses anos que ele existe? O evento deste ano, 2024, está na sua 12ª edição, sendo que as 3 últimas com um formato diferente. Nós, além de aumentarmos quantitativamente o evento no formato de trilhas, nós também aumentamos qualitativamente e agregamos uma feira junto com estandes para também complementar os conteúdos. Então, nós temos um marketplace, neste ano mais de 50 empresas participantes, que concomitante aos temas, aos conteúdos, também estão aqui agregando valor para o convencional. Esta edição, eu te diria que tu perguntasses quais seriam as que mais se destacaram, eu diria que naturalmente a primeira, por ter sido a primeira, e na altura era uma experiência nossa, era um desafio de nós conseguirmos um evento técnico baseado, permeado por tecnologia e inovação, isto há 14 anos atrás, embora é 12ª edição, mas os 2 anos da pandemia nós infelizmente não conseguimos realizar por motivos óbvios, e aquilo foi um desafio superado. A partir dali nós mantivemos a periodicidade anual, mantendo um grupo seleto, mais pequeno, 400, 500 pessoas no máximo. E quando nós retomamos pós-pandemia, nós achamos que deveríamos mudar o formato, até porque já era um novo momento, mudanças positivas ou negativas que a pandemia trouxe, principalmente a curto prazo, e aí nós transcendemos para 400 pessoas, feita essa convenção num espaço pequeno de um hotel, para virmos aqui para o Arca, um tamanho muito maior, possibilitando muito maior também participação de todos. Foi um sucesso, então eu diria que esta também foi um sucesso. A do ano passado, que foi a que até agora tivemos mais participantes, seria a terceira, e a atual, que a gente vai certamente superar todos os recordes. O que nós ficamos mais satisfeitos com o nosso Brasil em Código, independente dos conteúdos que são escolhidos, definidos ao longo do ano. A partir de amanhã nós já estaremos pensando no Brasil em Código de 25, é a participação seleta dos convencionais que aqui estão. A quantidade de presidentes de empresas, proprietários de empresas, diretores de empresa, alta gerência de empresa, é num percentual muito elevado. Então, são pessoas que realmente decidem, são pessoas que realmente estão aqui querendo ver novidades, definir produtos que podem, inclusive, negociar nos vários estandes que aqui estão, e, principalmente, acompanhar os temas através de palestras, painéis que são apresentados, sempre dentro da conotação que é o nosso genoma, que é o nosso DNA na GS1, tecnologia, inovação, buscando sempre, através dos nossos padrões, contemplar essa evolução, onde hoje nós estamos cada vez mais num processo cultural que as empresas que ainda pensam que tecnologia é diferencial, que a tecnologia hoje não é diferencial e amanhã será quase que uma commodity. Então, agora mesmo a gente está tendo o agro
começando de uma maneira mais lenta em relação à indústria e o varejo, que já são mais... começaram mais tempo esse processo, mas a gente, a cada reunião com o agro, a gente tem uma alegria muito grande que eles estão entendendo, mesmo que o agro, onde tem propriedades ainda quase que artesanais, ultrafamiliares, pequenas, eles estão entendendo que a tecnologia vai ajudá-los, vai diminuir custos, vai reduzir os processos, vai aumentar a produtividade e está muito engajado dentro de nós, da GS1. Então, para nós é uma alegria muito grande poder participar desta mudança, inclusive, como falei, cultural, onde nós achamos que temos como objetivo disseminar esse conhecimento tecnológico dentro da economia brasileira. Ótimo. João Carlos, dada a sua experiência e sempre em contato com diversos setores da economia, na sua opinião, quais seriam os principais desafios que as empresas devem enfrentar para implantar novas tecnologias? Bom, primeiro, repito, o aspecto cultural. Muitas empresas ainda acham que não é momento de entrar num processo para migrar o código linear para o código 2D. Nós temos também a situação financeira, porque uma empresa, agora mesmo, nós estamos, não só no Brasil, mas em termos mundiais, pelo menos naqueles maiores países que têm suas GS1s mais importantes, de migração do código linear para o código bidimensional, o código 2D. Isso é um processo irreversível, porém é um processo lento, que aspecto do lado cultural tem que as indústrias se adequarem através das suas embalagens, o varejo através dos seus equipamentos, e isso tudo ser de uma maneira dentro da cadeia produtiva que chegue ao consumidor final. Isso demanda tempo, isso demanda prioridades. Muitas empresas acham que, em função de problemas mais recentes, não é o momento de fazê-lo. Então, nós temos realmente um desafio que certamente vamos vencê-lo. Eu comparo, inclusive, quando há 41 anos atrás, aqui no Brasil, surgiu o Código de Barras, foi algo que houve, principalmente por parte da indústria, uma rejeição muito grande. A indústria não acreditava naquilo. Uma resistência ao novo. Não acreditava que seria um custo desnecessário por alterar todas as suas embalagens, aquilo não traria os resultados esperados. Com o tempo, com o varejo e algumas entidades varejistas puxando, foi ocorrendo as melhorias, quantas coisas para gerenciar estoque, facilitar levantamento físico de mercadorias, até o consumidor final tendo um bip para passar no supermercado, em vez de ter a digitação de um código com 15, 20 dígitos. E outras melhorias. As informações estão contidas, né? As informações estão contidas e elas, por si só, foram soberanas para convencer aqueles que eram céticos no assunto. Uhum. Dentro das proporções, porém, de um tempo menor, hoje a tecnologia está muito mais envolvida, muito mais conscientizada, aprendizada do que há 41 anos atrás, nós achamos que passaremos também por um período, talvez 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas a partir dali nós teremos o código bidimensional sendo utilizado em detrimento do linear. É claro que haverá um momento de transição onde os dois códigos vão estar presentes na mesma embalagem daquele produto. Poderá haver algum varejo que ainda não tem o seu equipamento para o código 2D, só tem para o linear, então isso tem que ser contemplado, mas com certeza é irreversível e as melhorias que o código 2D trará são infinitamente maiores do que o linear trouxe há 41 anos atrás, que mudou as relações comerciais de toda a cadeia produtiva do nosso país. Imaginemos agora um incremento de qualidade muito maior, o que ocorrerá dentro desses processos, dessa cadeia produtiva, chegando inclusive na ponta com o consumidor, o que realmente haverá de melhoria para todo o processo, todo o sistema.
Aprofundando um pouco exatamente isso e falando do impacto que foi lá atrás e agora, das tecnologias atuais, sob a sua ótica, qual será o impacto dessas novas tecnologias atuais, tanto para a sociedade quanto para as empresas? Serão muitas. Talvez as mais importantes será a rastreabilidade do produto. Veja bem, ao tu clicares um QR Code, tu vais ter todas as informações daquele produto que a indústria, a dona da marca, achar necessária colocar. Se forem 30, 40, 50 informações, é porque ela acha necessário que aquelas 50 informações estejam no produto, não só para informar o atual consumidor, como possíveis novos consumidores que têm dúvidas em comprar aquela nova mercadoria. Então, vai ser autoexplicativo, coisa que hoje é muito difícil. Tu entras num supermercado, por melhor que haja pessoas preparadas nos mais diversos segmentos, são mais de 20, 30, 50 mil produtos em supermercados médios, 100 mil em supermercados grandes, alguns lançamentos, como aquele quadro de funcionários vai saber informar os detalhes do determinado produto. Isso vai deixar de acontecer. A rastreabilidade também vai acontecer. Hoje, o consumidor que está cada vez mais exigente, cada vez mais consciente, ele quer saber de onde vem aquele produto. Querem saber, por exemplo, quando compra um corte de carne, se veio de uma fazenda que fazia desmatamento. Quer saber qual frigorífico que abateu aquele animal. Isso vai ser possível. Tu clicando, o consumidor clicando no código 2D, vai saber toda a rastreabilidade daquele produto, desde a sua origem, passando por todas as etapas necessárias antes de chegar lá no supermercado, que aquele consumidor está agora com aquele produto, sanando essas suas dúvidas. E quanto isso dá poder ao consumidor final, né? Porque ele pode decidir baseado também nos seus valores próprios, né? Esse Exatamente. Produto eu compro, esse eu não compro, enfim. E vai ser desse eu vou me tornar fiel, deste não. E vai ser uma decisão autossuficiente dele. Ele não vai perguntar para o gerente, não vai perguntar pelo encarregado, isso é bom, isso não é bom. Terá tudo lá, as calorias, a origem, sei lá, o moinho que moeu aquele trigo que agora virou pão e qual padaria fez. Quer dizer, todo o detalhamento e a capacidade de informações a ser colocada na mercadoria será enorme. Basta a indústria ter essas informações e achar necessárias colocar. Outro aspecto que vai favorecer muito é a possibilidade da colocação do código 2D em toda a superfície de produto. Por exemplo, hoje, se tu fores comprar uma caneta esferográfica num supermercado, numa livraria, ela não pode, pelo seu tamanho pequeno, cilindro muito pequeno, em formato cilindro muito pequeno, colocar ali o código de barras. Então, ela tem que ser encartelada para viabilizar a operação. Possivelmente são mais do que uma caneta, serão 2, 3, e na cartela vai o preço. Então, o consumidor tem que comprar 3 canetas, ao passo que gostaria de comprar uma. O código 2D, ele poderá estar em apenas uma caneta, porque ele terá acesso a todos os tamanhos e superfícies de produtos. Um batom, por exemplo, a mesma coisa. Pode gerar impacto para o meio ambiente, então, porque, por exemplo, muitas coisas podem abolir a caixa, a embalagem, com certeza. Do produto. Com certeza, diminuindo o espaço, inclusive, porque essa caixa que acondiciona 20 conjuntos de canetas esferográficas encarteladas 3x3, agora poderá ter 60 canetas individuais no mesmo espaço, ganhando o dobro, né? ou o triplo, no caso de performance. Né? Também será hoje, que é uma das dores do varejo, principalmente do supermercado, quando um consumidor compra um produto que está vencido, e olha que, por mais absurdo que possa parecer, os supermercados trabalham, como disse, as maiores lojas com 100 mil itens, 100 mil itens, cada item com milhares de produtos, um ou outro, principalmente aqueles perecíveis de menor duração, podem ter o produto vencido, por N motivos. Às vezes o próprio consumidor pega um produto num local, se arrepende da compra e deixa no outro, que é difícil acesso. Isso hoje pode trazer problemas muito grandes para o varejista, inclusive
Inclusive, se pegar um órgão fiscalizador meio exigente, pode até levar o gerente a ser preso. Vai ficar um dia preso, 2, mas é um inconveniente absurdo. Com o código 2D, se o produto estiver vencendo naquele dia ou vencido, será detectado no checkout e o consumidor terá tranquilidade de saber que não comprará mais produtos vencidos ou vencendo naquele dia. Então, são inúmeras a precisão, a rapidez da passagem no checkout. Hoje, muitas vezes, tem produtos com o código linear que a caixa operadora passa uma vez e não tira, aí tem que passar uma segunda vez e, às vezes, até uma terceira vez. O código 2D vai passar sempre na primeira. Isso é tempo. É tempo que o consumidor ganha no momento que ele está saindo do supermercado, executando sua compra e que ele quer, naquele momento, já sair o mais rápido possível com as suas compras para ir para o seu lado. Então, vai ser uma transformação incrível, como eu disse, mais intensa do que foi o código de barras linear há 41 anos atrás, e o consumidor final, claro que toda a cadeia produtiva vai ser beneficiada. Mas a cadeia produtiva já está mais permeável? Sim, mas é um processo ainda lento, porque existem investimentos, alguns mais robustos, como equipamentos, e nós não podemos esquecer que o varejo sempre tem, nos seus fluxos de caixas, espaços menores. O fluxo de caixa do dia 2 já é para pagar já o dia 4, não existe uma sobra para investimentos. A indústria já é um pouco diferente. A indústria, por um perfil diferente, que não é dia a dia. O varejo, se o consumidor entra no supermercado para comprar pão francês, se não tem pão francês, no dia seguinte ele não vai voltar e comprar 2 pães, porque ele comeria um pão um dia e outro, ele perdeu a venda. A indústria não. A indústria, se era para liberar a nova receita daquele pão francês na segunda-feira, se liberar na terça-feira para o varejo comprar, não muda muito. Então, o varejo tem essa pegada, essa conotação de rapidez. E, às vezes, essa rapidez torna esses problemas que podem trazer, inclusive, perdas de vendas no dia, como é esse, por menores que possam ser, sofrem uma prioridade em detrimento de situações maiores, mas que são, pelo menos também para eles, mais a médio e longo prazo. Mas é um processo permanente, a GS1 sabe das dificuldades e a gente está dentro das nossas possibilidades, tentando buscar parceiros. Já existem várias entidades relevantes que estão com a gente apoiando e, como eu te disse, é um processo irreversível. A gente gostaria que fosse em 2 anos, talvez leve 4 para ter já uma massa crítica, mas, repito, é irreversível. E os ganhos serão visíveis, né? Sim. E, poxa, quanta gente terá bons resultados com isso. As associadas da GS1 já estão bem conscientizadas sobre essas novas tecnologias do QR Code padrão GS1, como que vocês têm se comunicado com eles para trazer toda essa tendência, essas possibilidades futuras? Olha, os associados no Brasil da GS1, que são mais de 59 mil, agora fechamos no mês passado, de vários segmentos, nós temos segmentos e o mesmo segmento em muitos locais, muitos estados, muito heterogêneos, né? É claro que, sem desmerecer, o empresário de São Paulo não necessariamente tem as mesmas expectativas e prioridades do empresário de Roraima, sem desmerecer, porque existem empresários maravilhosos em Roraima, mas muitas vezes as expectativas pelos centros maiores são diferentes dos centros menores. E, portanto, não existe uma homogeneidade de pensamento sobre muitos assuntos. Mas das nossas prioridades, um dos nossos objetivos, até porque nós temos uma atuação em nível nacional, com participação permanente nos estados, em eventos, em palestras inclusive para conscientizar a importância desse novo código bidimensional, a gente está buscando até um nivelamento dentro do possível,
se não está ainda agora numa situação ideal, mas certamente estará daqui a algum tempo, para poder haver uma evolução no país, não só em alguns estados muito à frente de outros, mas que seja mais homogênea essa, digamos assim, conscientização, seja no supermercado, na indústria, nos atacadistas, enfim, em todas as cadeias produtivas dos mais diversos segmentos. Nós temos mais de 40 segmentos diferentes dentro da GS1. Agora há pouco falei, inclusive, que as empresas que fazem parte do nosso escopo, essas 59 mil, representam 36% do PIB brasileiro. Então, é 1/3 do que se produz no Brasil são empresas ligadas à GS1. E se nós conseguirmos interagir pela nossa área de influência nesse universo, nós já estaremos com 1/3 e 1/3 de empresas sob o aspecto nominal, não sob uma ponderação, que aí isso aumenta muito mais, porque estão empresas muito grandes, além das pequenas, mas tem as grandes. Então, é por aí que a gente está buscando, e repito, com a parceria das entidades respectivas desses 40 segmentos que estão aqui com a gente. Muito bom. João Carlos, agora vamos falar um pouquinho do que podemos esperar sobre as próximas edições do Brasil em Código. Vocês estão sempre surpreendendo nos eventos, nos conteúdos, nos convidados para as próximas edições. Vocês já devem estar, né, com a cabeça lá em 2025. O que a gente pode esperar? Bom, eu acho que a gente pode esperar sempre uma melhoria contínua. A cada edição, embora os nossos convencionais, os nossos parceiros, eles reputam como muito boa. Para nós, a gente sempre tem o lado crítico, que poderia ser melhor aquela situação ou outra, faz parte do nosso DNA, uma melhoria contínua, e sempre buscamos no ano seguinte que ocorra essas mudanças para melhorar. Agora, o que nós vamos fazer, as coisas vão acontecendo na medida que nós vamos discutindo o próximo evento, com situações que a gente acha que poderia melhorar, com situações que a gente acha que foram muito boas e devemos mantê-las. Então, eu te diria, se agora eu te dizer que a gente vai fazer isso, aquele outro, a gente ainda não sabe. E que bom que a gente não sabe, porque se nós soubéssemos, teríamos feito nesse. Então, que haja sempre... Tem muita coisa a se descobrir, exatamente, né? Com a experiência que hajam aqui. sempre coisas novas que nós possamos fazer nas edições seguintes, sempre tomando como referência, como benchmark, as edições anteriores, principalmente a última, aquela que aconteceu no momento. Ou seja, 2024 vai ser uma referência muito grande para 2025. Nós esperamos melhorar sobre todos os aspectos, como ocorreram 24 sobre os 23. Agora, para nós te dizermos tudo que pretenderemos fazer, ainda aí tem coisas em branco. Por exemplo, uma situação que mudou, agregando valor desse ano em relação ao ano passado, nas nossas trilhas, nós tínhamos trilhas de segmentos. Então, nós tínhamos a trilha lá do varejo, que só as pessoas do varejo iam assistir, porque eram trilhas voltadas para varejo, com painéis e palestras decorrentes desse tema. Mesma coisa com a indústria, numa outra trilha. Mesma coisa com tecnologia isolada, numa outra trilha. Este ano, até para tornar mais democrática, até, por que não dizer, a situação de todos os convencionais, nós colocamos inspire-se, analise, realize e transforme. Isso serve para um varejo, isso serve para uma indústria, isso serve para uma empresa de serviços, porque ela tem que ter a inspiração para depois fazer a análise daquilo que se inspirou, para depois, se for o caso, realizar, e sendo realizado, ter a transformação que vai trazer o resultado. Ou seja, foi uma mudança estrutural, mantendo as mesmas trilhas, com outro foco, com uma outra conotação muito mais abrangente, que possivelmente todos os 2.000 convencionais que aqui estarão poderão ter acesso a todas de acordo com seus interesses. Muito bom, foi ótimo ouvir as suas considerações sobre todos esses assuntos que a gente conversou e que são muito relevantes para as empresas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. E você, continue acompanhando os nossos diálogos por aqui e até o próximo GS1 Talks.